Senhoras e senhores, uma boa tarde, tudo bem? Estamos aqui com mais um vídeo e hoje eu vou falar para vocês algumas das consequências da Lei Orgânica Nacional das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros para o CHO e para os militares. Professor, qual é essa lei que o senhor está falando? É a Lei 14.751, de 12 de dezembro de 2023. Foi uma lei proposta pelo Congresso Nacional, onde ele vem balizar essa organização, essa lei orgânica dos corpos de bombeiros e das polícias militares a nível nacional. Senhores, aqui a gente tem algumas informações importantes, eu já vou passar para o CHO, mas eu preciso te repassar algumas coisas que mudaram imediatamente e que, de certa forma, podem fazer diferença tanto para você, que já é militar da corporação, quanto para quem pretende ingressar nas corporações militares estaduais, isto é, Corpo de Bombeiros e Polícias Militares. O primeiro ponto, e muito importante, que a gente teve uma alteração na lei a nível do Estado do Pará, é que quando a gente estuda o Estatuto, Lei 5251, a gente verifica que lá ele classifica como praças especiais o aluno oficial, o aspirante e o aluno CFP, ou seja, o aluno praça. Na nossa nova lei, ou seja, na Lei Orgânica Nacional, praças especiais são somente três, permanecem três: cadete, aluno oficial e o aspirante. Sendo assim, nós temos que o aluno soldado deixa de ser considerado praça especial e agora começa a fazer parte do quadro de praças, isto é, ele pertence às graduações iniciais, tá certo, senhores? Então, esse primeiro ponto ele é muito importante para quem já estudou e tem interesse em participar dos próximos concursos. Além disso, senhoras e senhores, existe um ponto muito importante. A lei prevê que, tanto para oficiais quanto para praças, nós teremos como um dos pré-requisitos, além de outros, é claro, idoneidade moral, ser maior de 18 anos, nós teremos como pré-requisito ensino superior. Professor, o curso de praça será ensino superior? Sim, será ensino superior. Todavia, a lei, nos seus dispositivos finais, ela colocou um prazo para que os estados consigam se regulamentar. Que prazo é esse, professor? Um prazo de até 6 anos. Isto é, a lei ela começou a produzir seus efeitos em dezembro de 2023. Portanto, os estados terão que cobrar nos seus concursos públicos nível superior para praças a partir de dezembro de 2029. Então, o que eu tenho que ter em mente? A partir do início de 2030, todos os concursos dos corpos de bombeiros militares e das polícias militares dos estados terão como pré-requisito nível superior. Senhoras e senhores, avançando um pouquinho, a gente chega à conclusão que a gente teve também mudança de quadros, tá certo? Mais especificamente no artigo 15. Nesse artigo 15, a gente tem o quadro de oficiais do Estado Maior, do Estado Maior. Senhoras e senhores, aqui a gente tem um ponto extremamente delicado e que faz total diferença na vida das praças, dos corpos de bombeiros e polícias militares. Perceba o seguinte: pela lei atual do Estado do Pará, se eu tivesse menos de 15 anos, já expliquei isso para vocês, eu faria o CFO. Se eu tivesse mais de 15 anos, eu deveria fazer o CHO. Contudo, senhores, no parágrafo 2º, ele diz o seguinte, eu vou até ler aqui para vocês: os integrantes da instituição militar
não terão limite de idade para o concurso público de ingresso no quadro de oficiais do Estado-Maior, de que trata o inciso 1 do caput deste artigo. Professor, o que isso quer dizer? Quer dizer que, a partir de então, a partir do momento que você faz parte da corporação, no quadro de praças, você pode fazer o curso de formação de oficiais que dará subsídio para que você faça parte do quadro de oficiais do Estado-Maior, tá? Independente da idade. Vou ler de novo. Não terão limite de idade, senhoras e senhores. Isso é muito importante para todo mundo que pretende fazer concurso no futuro. Isso abre um leque muito interessante para os militares que querem ser oficial via CFO. Além disso, senhores, a gente tem mais um requisito muito importante para os militares, que já são oriundos do quadro de praças. Ele diz no parágrafo 3º, vou ler para os senhores, em seguida vamos explicar. O tempo de atividade militar e os cursos de formação, aperfeiçoamento e especialização realizados na instituição militar do concurso serão contados como títulos para fim de classificação no concurso público e no processo seletivo interno, nos termos da pontuação prevista no edital. Senhoras e senhores, percebam. Tanto, tá, o tempo de atividade militar quanto os cursos operacionais feitos nas corporações pelas praças servirão como pontuação, semelhante ao que ocorre com título para mestrado, doutorado, nos concursos, por exemplo, de professores. Então, isso aqui com certeza é um diferencial para o cidadão que é do quadro de praças e que pretende passar via CFO. Excelente essa notícia para todos que pretendem fazer o CFO, tá bom? E agora a gente vai passar para o nosso CHO. Professor, quais são as alterações relativas ao CHO? O CHO vai acabar? Bom, senhoras e senhores, isso daqui é um pouco diferente, eu posso dizer assim para os senhores, porque o que acontece? Hoje, em regra, quando abre um curso de habilitação de oficiais, ele pode ser para o quadro de administração ou para especialistas, em regra, bem específico lá. Todavia, o quadro CHO para QA, quadro de administração, deixa de existir especificamente na nova lei. Nós teremos somente quadro de oficiais do Estado-Maior, que são derivados do CFO, quadro de oficiais da saúde, quadro de oficiais especialistas, que são oriundos da carreira de praça, e o quadro de praças, além de oficiais da reserva e reforma e praças da reserva e reforma. O que eu quero que você entenda? Nos moldes atuais, quando eu falo de CHO, eu estou falando de quadro da administração. Esse quadro, ele deixa de existir como quadro isolado e ele passa a integrar o quadro de especialistas. E, professor, quais são os requisitos para que eu possa concorrer a esse quadro de especialistas? Depende. A lei do Estado, ela vai definir, um exemplo hipotético, se você quer um especialista músico, ele precisa ter uma formação em música. Então, nós temos que esperar uma regulamentação do Estado para verificar quais são os requisitos e quais são as especialidades que as corporações militares estaduais terão interesse em incorporar nesse quadro de especialistas. Então, nos moldes atuais que a gente conhece, o quadro, o CHO, curso de habilitação de oficiais, ele deixa de existir. Ele pode trazer outros requisitos a partir da regulamentação desta lei, tá, senhoras e senhores? Então, isso é muito importante. Por quê?
Porque existe uma probabilidade muito alta de que os próximos, né, estão na iminência de sair. O CHO do Corpo de Bombeiros e o CHO da Polícia Militar sejam os últimos nos moldes que nós estamos acostumados. Nos próximos, conforme a regulamentação ela for sendo executada, a tendência é que solicitem determinados requisitos específicos para aquele determinado concurso, tá, senhoras e senhores? Então, isso daqui também é muito importante. Professor, eu pretendo, tá? Eu pretendo fazer esse concurso. Estude, se prepare, tá? Além disso, para finalizar esse nosso vídeo, eu tenho mais duas informações muito importantes relativas a esta lei. A primeira é a seguinte: professor, em regra, qual vai ser o tempo mínimo de um militar em uma unidade? No mínimo 1 ano. Ele diz o seguinte: tempo mínimo de 1 ano de permanência na unidade militar, ressalvada a transferência a pedido ou compulsória prevista na legislação. Então, nós vamos ter casos específicos que você pode ser movimentado, mas a priori você terá o direito de ficar pelo menos 1 ano naquela unidade, o que é excelente para os militares. Mas eu acredito que o maior ganho para as praças encontra-se. Deixa eu só confirmar o artigo aqui para vocês. Artigo 18, 26. Estabilidade. Senhores, nos termos atuais, o que acontece? Oficiais atingem a estabilidade no momento que se tornam oficiais. Ou seja, após o período na academia, o CFO, você é nomeado segundo-tenente, você atingiu a estabilidade no Corpo de Bombeiros Militar do Pará e na Polícia Militar. Estou falando especificamente aqui do Estado. Senhoras e senhores, e as praças? Quando você pega o estatuto, está lá: a praça atingirá a estabilidade após 10 anos de efetivo serviço. Isso foi revogado tacitamente pela Lei Orgânica de Bombeiros e Polícias Militares. Por quê, professor? Como que vai funcionar? Escute aí. 26. Estabilidade dos militares de carreira após 3 anos de efetivo serviço nas corporações militares. Isso traz consequências gigantescas para as praças. Por quê? Porque a gente sabe que dentro da estrutura organizacional da PM do Corpo de Bombeiros, a gente pode ser demitido. Demitido não, porque é para oficiais esse termo. A gente pode ser excluído ou licenciado, dependendo se eu tenho estabilidade ou não. Ou seja, eu ficava numa posição de maior vulnerabilidade se eu fosse praça, porque eu tinha que esperar 10 anos para atingir essa estabilidade. E com essa nova lei, a partir de 3 anos de efetivo serviço, você tem estabilidade garantida. Repito, isso tem consequências gigantescas, principalmente a nível de punições disciplinares. Professor, eu vou atingir essa estabilidade após 3 anos de efetivo serviço. O que seria efetivo serviço? Nos termos atuais do nosso estatuto, efetivo serviço é aquele período que você está na corporação ou aquele decorrente de outros corpos de bombeiros, polícias militares ou forças armadas. Tá certo, senhoras e senhores? Muito obrigado pela atenção. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like e até o próximo vídeo.